Vocês. Prazer é nosso, aqui da Editora do Carmo. Nós estamos começando hoje uma série de entrevistas com poetas e escritores que já publicaram conosco, alguns que estão publicando, especialmente com esses 10 mais que fazem parte desta obra incrível que é histórica, muito importante para nós, da qual você faz parte, até abrindo o livro, é um privilégio para a gente ter a sua poesia nesta obra. Já li seu poema, seus poemas, já reconheci você como um grande poeta, então, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com você nessa tarde. Muito obrigada, muito obrigada. Então, para quem está chegando aqui, nós vamos conversar hoje com Ludmila Saharov. Ela é descendente de russa, né? Da Rússia, né? Ela tem pais russos, mas foi criada ou nasceu na Áustria e mora no Brasil desde 65, é isso? Eu moro em Jacareí desde 65. Nós emigramos para o Brasil em 52. Você chegou muito criança aqui, né? Cheguei. Bem criança, mas tenho muitas lembranças desse tempo que eu passei no campo de refugiados, até que o Brasil nos aceitasse como imigrantes. Então, eu costumo dizer que a poesia tem muito a ver com sofrimento, com experiências. Ninguém escreve boa poesia sem vivência, né? E a poesia, ela demonstra durante todo o tempo, a história universal da poesia, que os poetas são os primeiros a se rebelar contra a tirania, a lutar contra a opressão. E essa história sua, de berço, de sofrimento, de guerra, tem muito a nos dizer na sua poesia. Eu fiquei muito encantado com o que você escreveu, com os poemas que você mandou para nós. Então, queremos conhecer um pouco mais da pessoa, a priori, para depois falar um pouco da poesia, dos seus livros, até a gente chegar nessa edição da Editora do Carmo. Como já falei, é um privilégio tê-la aqui conosco. Nos conta um pouco da sua vida aqui, depois que chegou no Brasil, um pouco quando saiu de lá, o quanto seus pais sofreram, qual foi o contexto histórico lá da guerra, por que vocês foram exilados, ou seja, foram mandados para campo de concentração. Conta um pouquinho para a gente, é muito importante, especialmente neste momento que a gente está vivendo no mundo, esse contexto de guerra, de conflitos. Fica à vontade. Obrigada. Então, a minha história, ela é bem complicada. A minha mãe foi russa, não é? Digo no passado porque ela faleceu, aliás, todos os meus já faleceram. E ela trabalhava no hospital em Moscou, no front, com amputações. E o meu pai, o meu avô era oficial czarista. Durante a Primeira Guerra, eles já conseguiram sair da Rússia, foram para a Iugoslávia, onde meu pai nasceu, mas na Europa, você sabe, você não tem a naturalidade, você tem a nacionalidade. Então, terminada a guerra, a minha mãe não conseguiu voltar para a terra dela, não conseguiu porque as estradas estavam todas bombardeadas, então o pessoal ia para onde o destino os levava. E eles encontraram-se na Áustria, num campo de refugiados. Os refugiados eles ficaram em 3 campos, o administrado pelos Estados Unidos, administrado pela França e pela Inglaterra. Os meus pais caíram no campo, foram recebidos no campo administrado pelos Estados Unidos. E aí eu nasci lá, no pós-guerra. E a nossa imigração foi muito difícil, porque o primeiro lugar que todos os refugiados queriam ir era para os Estados Unidos. E por que nós não podíamos voltar para a Rússia? Porque o meu pai e o meu avô, eles se alistaram no exército alemão para lutar contra o comunismo implantado na terra deles, que fez com que eles tivessem que abandonar a sua pátria, não é? Então, o meu avô, ele tinha tuberculose crônica já, adquirida na Primeira Guerra Mundial ainda, e éramos meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó e eu. E o pessoal todo queria imigrantes que pudessem todos trabalhar, não é? E sem crianças, de preferência. Então, nós ficamos aguardando que país que poderia nos receber. Tentamos
Depois dos Estados Unidos, tentamos a Venezuela, tentamos a Argentina, tentamos o Uruguai, até que o Brasil nos recebeu, porque aqui já tinha muitas crianças e muitos tuberculosos na década de 50. Assim nós viemos parar no Brasil, graças a Deus. Você foi em que ano mesmo? 52. 52, uau. E daí seus pais foram trabalhar com o quê quando chegou aqui? Então, a minha mãe era formada em medicina, meu pai estava se formando em engenharia mecânica, eles vieram para cá não como trabalhadores da terra, como a maioria dos imigrantes, não é? A minha mãe foi trabalhar como enfermeira num consultório de um médico judeu, e o meu pai foi trabalhar numa fábrica de válvulas chamada Telefunken. Nós acabamos parando, fomos enviados para Carapicuíba, próximo de uma aldeia dos índios. Então era eu branca e o resto e o resto da criançada era toda meio diferente de mim. Olha que interessante. Então, por isso que eu falo, essa experiência toda, né, tantas vivências que ajudou a você a produzir sua poesia. O que você pensa sobre isso? A poesia que você faz hoje, ela existiria sem essa vivência, sem todo esse histórico de sofrimento, de exílio, de mudar de país, de nova cultura? Ela existiria desta forma? Como que você pensa? Eu tenho a impressão que a literatura, ela se enraizou em mim, porque a minha avó era professora de literatura russa. Então, muito cedo eu fui alfabetizada em cirílico, a minha adaptação ao alfabeto latino foi muito difícil, a língua russa é muito diferente de todas as outras, né? Ela tem declinações, tem um gênero neutro, e eu só fui aprender a falar sem sotaque depois de muito bullying e já no ginásio. Primeiro pelo meu nome diferente, não é? Então me chamavam lá de Minas, me chamavam de vários outros nomes, poucos que eu não entendia, então o pessoal ria, eu ria também. E o meu refúgio, desde criança, como eu não conseguia me comunicar com outras crianças da minha idade, foi a leitura, foi a poesia, porque a maior parte dos livros de contos infantis russos, eles são escritos em versos, não é? A gente guarda melhor, as crianças guardam melhor as frases rimadas do que longos textos. E eu aprendi o português com a minha avó, que não falou português até morrer, ela me ditava os livros em russo, eu precisava traduzir para o português e depois devolver para ela em russo. Então, eu acho que a minha mente, assim, se desenvolveu meio de uma forma complicada, mas que para mim foi boa, porque hoje eu domino o russo e o português com perfeição. Olha, que inveja você ler Tolstói, Dostoiévski, Mayakovsky, esses caras todos na língua, né? Porque especialmente a poesia, ela não traduziu para mim, acabou. Você não consegue puxar, acho que 50% do poeta quando você verdade, traduz. Né? As traduções, na verdade, são, de poemas principalmente, são obras reescritas pelas pessoas que estão em contato com aquela língua, porque a sonoridade é diferente, a métrica é diferente, tudo é diferente. Eu estou no exercício agora com um amigo poeta de traduzir alguns poemas do Pushkin, que é considerado o maior poeta de toda a história, comparado a Shakespeare, não é? Ele era muito ativista, né? Ele foi um dos primeiros a fazer cartazes políticos. Ele é um camarada bem, se não estou enganado, né? Ele era muito envolvido politicamente no país. Esses poetas que você citou, inclusive eu li sobre outros também, eles morreram muito cedo, né? Tinha muito... Esses caras morria com duelo, ia duelar por conta de uma... Pois é. Que loucura, a história do Pushkin é muito interessante, porque o avô materno dele era negro.
Ele foi trazido como escravo, foi presenteado ao czar, o czar deu-lhe o título de nobreza, ele casou-se com uma nobre russa, branca, e Pushkin, assim, ele mesmo se descrevia como um ser estranho, porque ele não era branco, não era negro, o cabelo dele era encaracolado, mas o talento, assim, foi e é fantástico. Ele, na verdade, eu acho que ele foi um dos escritores que transformou a literatura russa, com seus versos, com seus romances. Diz que não foi só poesia, ele escreveu outras peças, né? Escreveu romances, sim. Isso que eu queria falar com você, assim, tem muito interesse pela literatura russa. Eu acho que a literatura universal que a gente conhece hoje, sem os russos, existia muito uma disputa entre os russos e os franceses, né? Aí Nietzsche fala muito sobre isso. E, enfim, eu tenho muita admiração, e eu conheço pouco da poesia russa, conheço mais a literatura, os romances, né? Mas eu sou apaixonado. Então, esse privilégio que você tem de dominar as duas línguas é muito interessante e muito importante para nossa cultura agora brasileira, para que você possa nos apresentar, né? Fazer essa tradução, fazer coisas que a gente não tem, porque é muito difícil encontrar boas traduções. Especialmente de poesia. De poesia eu nunca vi, não encontro, é muito difícil, difícil. Na verdade, é muita responsabilidade, não é? Vamos ver o que a gente vai conseguir. Nós vamos fazer primeiro um texto para uma revista e aí vamos ver como isso vai evoluir. Mas eu lhe digo que é extremamente difícil. Eu leio para o meu amigo em russo, para ele pegar a entonação, mas as palavras não saem semelhantes, porque também as traduções dos grandes escritores russos dificilmente foram feitas diretamente do russo, foram feitas geralmente do francês. Né? Uhum. Muito bem, falamos um pouquinho dessa sua, né, nesse seu contexto cultural, histórico, né? Então queremos saber agora de você como escritora, né? Quando começou, mas só me fala mais um pouquinho, lá da Rússia, quais são os escritores, você já citou o poeta, mas que influenciou, de certa forma, ainda influencia você, porque você tem alguma raiz ainda lá nessa questão, né? Eu tenho, mas na verdade, você sabe que para mim foi uma questão de honra aprender o português. E eu nunca escrevi, aliás, estes textos que eu mandei para essa edição sua, eu tentei vertê-los também para o russo, mas assim, dizer para você que eu tenha tido uma influência direta de algum poeta, não tive, porque, assim, Mayakovsky, eu li bastante, mas a poesia dele é muito revolucionária, a Marina Tsvetaeva também tem uma poesia, assim, que é muito voltada ao sofrimento dela durante o período da guerra, da Segunda Guerra, e, na verdade, eu não sofri as consequências da Segunda Guerra. Eu trouxe essas consequências na minha alma por conta da história dos meus pais e dos meus avós, que nunca conseguiram voltar para a Rússia para rever os seus. A família do meu pai foi toda executada num gulag soviético, para onde eu fui em 2003. Escrevi um livro, Tempo Submerso, sobre esse assunto, que está esgotado. Agora ele foi traduzido para o inglês, vamos ver o que a gente consegue fazer com a nova edição. Mas eu acho que os poetas que mais me influenciaram, e aliás os escritores que mais me influenciaram, foram os brasileiros e os portugueses, né? Fernando Pessoa, Hilda Hilst, na poesia. A Hilda Hilst, eu vi muito ela na sua poesia. Eu a conheci pessoalmente, porque Jacareí é pertinho de Campinas, não é? Uhum. Então, teve uma ocasião que a gente conseguiu ir até a chácara que ela morava. Não vou dizer que ela foi uma grande amiga, mas... Simpatia, né? Que não era simpática. Ela era uma pessoa difícil. Era uma pessoa difícil.
Mas que é muito bom essa nossa... Olha, isso aqui vai ficar historicamente gravado aqui na nosso conteúdo da editora. É um prazer mesmo falar com você. Agora me fala desses livros que você publicou, quando começou. Eu vi que você tem um livro aí, É Útero de Deus, que você nem publicou ainda, é isso? Isso, isso. De poesia, de poesia. Uhum. De poesia. Fala um pouquinho dele, mas depois a gente volta para o início, para você falar de quando você começou a publicar. Tá bem. Eu sempre digo que a literatura me salva em todas as situações. Quando eu tenho algum problema grave, eu escrevo. Quando eu tenho uma alegria grande, eu escrevo. Enfim, eu escrevo diariamente. É uma necessidade escrever. E no Útero de Deus eu escrevi porque eu perdi a minha mãe muito jovem. Ela faleceu com 52 anos, com câncer. Para mim foi muito difícil, porque eu conhecia pouco a minha mãe, convivia pouco com ela, porque quando nós viemos ao Brasil, para os pais poderem trabalhar, eu fui para a casa dos meus avós, não é? Então, eu fui criada pelo meu avô, que era oficial, mas ele tinha feito teologia, ele era teólogo. Então, assim, se eu fosse escrever alguma coisa na tenra idade, acho que eu iria escrever poemas sacros, eu acredito. Mas, então, eu não sabia o que fazer quando eu voltava para casa, que, na verdade, eu convivi, conheci minha mãe no período que ela ficou doente, e que, então, ela saiu de São Paulo e veio para Jacareí para ficar mais próxima de mim. E no Útero de Deus foi um livro que eu escrevi, dividi em 3 fases, que foram as fases que eu acompanhei da doença dela. A fase do medo da morte, a fase da aproximação de Deus e a fase da entrega aos desígnios, ao destino, não é? Eu achei que esse livro, assim, ele foi muito, muito intimista, porque eu falei de todas as minhas dores, falei das minhas dúvidas. Então, ele foi transformado numa peça de teatro com o mesmo nome. Ele já foi tese de mestrado de um amigo que escolheu os meus poemas para fazer a sua dissertação. Ele já saiu publicado em algumas revistas, em alguns jornais, mas livro mesmo, eu estou tratando dele agora. Primeiro porque você, como editor, imagina que capa que você faria para um livro intitulado No Útero de Deus. Em segundo lugar... Hein? É um desafio. Em segundo lugar, o meu primeiro livro assim premiado e que me deu uma visibilidade foi um livro de poemas eróticos que eu escrevi em 84. Por uma situação também, nós participamos de vários programas de Semana da Mulher no SESC, e as mulheres sempre pediam que a gente falasse sobre a sexualidade, porque naquela época, né, Marta Suplicy... Aí começou a se abrir, né? Começou a se abrir. Então, o pessoal sempre diz, mas quem que foi a sua musa inspiradora? Eu falei, pelo amor de Deus, gente, né? Falar de musa inspiradora para poemas eróticos, não é? Então, foi difícil também escolher a capa. Esse livro teve 4 edições, recebi prêmio de revelação de poesia feminina pelo MEC, lá do Rio de Janeiro. E aí o pessoal diz assim, inclusive é difícil para você conseguir um patrocínio, porque para o livro Tecei, que era de poemas eróticos, o pessoal dizia, você tem que procurar o patrocínio de um motel, não é? E para o Útero de Deus você tem que procurar uma funerária. Não, o Útero de Deus me interessou bastante. Se você depois quiser mandar, se confiar para fazer uma leitura, eu gostaria muito de ler. Eu estou agora tentando conseguir transpor os poemas para o alfabeto cirílico. Eu descobri um programa, não é, que tem essas letras, então eu estou tentando traduzi-lo, porque eu não sei
se será, assim, uma experiência positiva em termos financeiros, porque eu não sei se tem muitas pessoas que leem russo, que gostariam de ler em russo, eu não sei se eles teriam interesse, inclusive na Rússia, em publicar uma escritora de origem russa que escreve em português, mas eu estou aqui, estou com o livro pronto. Tem sim, hoje em dia o mundo está muito interligado, né? A gente falava muito de globalização, mas hoje em dia o mundo é só a internet. O mundo não é mais o mundo é a internet. E esse mercado de livros, ele é 70% online e digital hoje. Na Europa, na Inglaterra e nesses países da Europa, eles compram livro digital. Então a Amazon, por exemplo, ela trabalha e ela aceita, né? Eu publico meus autores na Amazon, e eles vendem no mundo todo, mesmo em português, porque tem português brasileiro no mundo todo. Mas se você traduz para uma língua, inglês, por exemplo, que tem maioria, você vende bastante na Amazon. E é o livro físico, né? Não é o livro digital. Sim, inclusive, você pode colocar só o livro físico, as pessoas compram em qualquer lugar do mundo e recebem em 3, 4 dias. Eu tenho um exemplo aqui, agora acabei de publicar um poeta, a prima dele comprou lá em Londres, mandou a foto. Então, é fantástico. Então, hoje em dia, você não tem mais essa barreira, vai ser aceito ou não. Você pode publicar em inglês, em russo, em português, e jogar no mundo, e esperar o resultado. É assim que funciona. Tá certo. Inclusive, a Rússia agora está na ordem do dia, não é, por causa da guerra com a Ucrânia. Eu tenho parentes meus ainda lá com quem eu conversava, que agora a gente conversava pelo Telegram, mas ele foi cortado, não é? E a minha avó, ela nasceu na Ucrânia. Então, eu tenho parentes na Ucrânia também, parentes não tão próximos, mas, por exemplo, uma prima minha de 2º grau, a sogra dela é ucraniana. E a Rússia começou em Kiev, não é? Então, é uma guerra, assim, fratricida. Eu fico imensamente triste ao ouvir isso. Inclusive, quarta-feira me convidaram para eu falar sobre esse tema aí para os estudantes de uma escola aqui da região. E eu estou pensando, meu Deus, como é que eu vou contar? Porque eu gosto tanto dos russos como gosto dos ucranianos, e eu fico extremamente perdida nessa guerra novamente, tão sem nexo. É uma questão de humanidade. A gente que tem essa visão talvez um pouco mais ampla, nós devemos usar o nosso discurso, o nosso espaço, para dizer para as pessoas que não interessa o lado, a guerra ela é nociva a todos, para a humanidade, entendeu? E aqui no Brasil, especialmente, criou essa questão ideológica de ser contra ou a favor das coisas. Não se trata disso, é uma guerra, como é que fala? A decadência do ser humano como um todo, quando ele parte para esse extremo de guerra. Então nós não vamos tomar partido de Rússia nem de Ucrânia. Nós queremos paz, os poetas querem paz. Nós somos contra a intolerância. Então, esse discurso ele cabe em qualquer lugar. Olha, me desculpe vocês que têm lado, mas eu não tenho lado. Eu sou do lado da paz. Eu quero a paz para todos. É isso que a gente tem que... A bandeira que a gente tem que levantar é essa, em qualquer lugar, né? E é necessário que se faça isso. O problema agora é que você também, com a imprensa, da forma que está trabalhando, a imprensa mundial, você já não sabe mais em quem você acredita, porque são tantas notícias falsas, não é? Outro dia publicaram uma foto na internet de uns soldados que estavam combatendo o exército russo, e era cena de um filme, não sei se você viu, era foto de um filme. Não, mas eu imagino, aqui acontece de tudo. Aliás, no mundo todo, mas para esse lado de cá, como eu falei para você, está muito difícil você conviver com as pessoas por conta dessa ideologia aflorada, né? Essa coisa de polarização. Tudo você tem que... Você é a favor ou contra? Você tem que dizer que você é a favor ou contra de alguma coisa. É uma coisa lastimável. Uma visão muito simplista da problemática humana, não é? E, na verdade, é um fato. Nós não temos conhecimento de todos os fatos. Como é que a guerra está acontecendo?
é interessante saber de quem está lá. Por exemplo, você tem conhecidos na Rússia, talvez eles façam uma leitura mais aproximada, nem tanto porque lá é tudo fechado, tudo é proibido. Então nós não podemos tomar partido, até porque a gente não tem conhecimento de todos os fatos, acho que é por aí. É verdade. Mas a guerra é sempre lamentável, né? Sempre. Então, Ludmila, fala um pouco assim, você publicou, acho que foi 7 livros individuais, né? Foi. Então... Eu comecei a escrever muito cedo. Eu me casei, vim para Jacareí em 65, porque a família de meu marido era de Santa Branca, de uma cidade próxima aqui de Jacareí, e eu comecei a mandar... Na verdade, a primeira coisa que aconteceu comigo foi que teve um concurso para falar sobre a cidade, eu escrevi uma crônica, e a minha crônica foi premiada em primeiro lugar, e aí recebi moção congratulatória da Câmara, recebi, enfim... Coisa boa. Apareci na cidade. Uhum. E fui convidada, então, para escrever crônicas para um jornal. Então, eu escrevo crônicas desde 1972. Tem muita gente, acho que você nem era nascido quando eu comecei a escrever. Olha, muito interessante. E essas crônicas, você tem arquivado isso? Então, quando eu fiz 45 anos de cronista, eu escrevi um livro de 100 crônicas escolhidas e alguns textos clandestinos, que ficou um livro muito bonito, foi um livro que me deu muito prazer, porque ele foi publicado pela LIC. Então, eu pude escolher um projeto de capa, eu pude escolher uma editora que me oferecesse um material, vamos dizer, mais sofisticado, e foi um livro assim que agora, depois que eu publiquei esse livro, está difícil de escolher um livro que fique tão bom, porque quando você tem uma verba grande oferecida pelo poder público como prêmio, né, é completamente diferente de quando você vai batendo na porta das editoras e vai aguardando que alguma te responda positivamente ou não, não é? Certeza, certeza. Então você tem essa obra jornalística também, né, de crônicas. Sim, eu acho que eu tenho... O pessoal me pergunta, quantas crônicas você escreveu? Aí eu digo, bom, vamos fazer os cálculos. Desde 72, uma vez por semana, em 3 jornais, multiplique, não é? Eu acho que eu tenho umas 20 pastas com as minhas crônicas arquivadas, porque naquela época eu não tinha internet, não tinha nada, então acho que é um legado que eu vou deixar aqui para a cidade, porque inclusive eu fiz também um livro muito interessante, que foi sobre a história oral de Jacareí, Jacareí, Tempo e Memória, onde todos os meus entrevistados já morreram, aliás... Os meus entrevistados na época tinham a minha idade, então eu tive que correr para recolher essa história. Então, os meus livros, assim, eles são sempre temáticos, não é? Eu escrevi também, eu escrevi peças teatrais, escrevi livros infantis, escrevi um musical infanto-juvenil, que também foi publicado e foi bastante apresentado aqui no Vale do Paraíba. Eu tenho um monólogo também, que inclusive foi apresentado no Festival de Literatura, de Teatro no Paraná, não é? Uhum. E então eu tenho, assim, eu acho que eu tenho uma obra já bastante consistente, da qual eu tenho muito orgulho. Muito bom. E livro de poemas, assim, você tem quantos livros publicados já? Já está disponível? Tem algum lugar para a gente ter esses livros? Então, eu tenho um... Pode fazer propaganda? Sim, pode. Eu tenho uma página na internet, não é? Na época que começaram essas publicações em blogs, não é? Sim.
que é www.ludmilasaharovsky.com. Ali eu tenho poemas, eu tenho mini-textos. Aliás, eu comecei a escrever nanotextos quando ninguém nem falava e nem entendia como é que você podia escrever um conto em 4 linhas, com começo, meio e fim, e todo o envolvimento de dramaturgia, né, nessas 4 linhas. Então, livro de poemas meus publicados, e depois também, eu sempre publiquei tudo nos jornais e nas revistas nas quais eu escrevo até hoje. Então, eu sempre digo, eu não tinha esse desejo de publicar um livro, porque eu já tinha leitores fixos na minha página de crônicas e de textos que eu publicava. Publico até hoje, aliás, em revistas e em jornais. Então, o meu primeiro livro foi o de poesia, foi o de poemas eróticos, que é muito bom, eu gosto muito dele também. A linguagem feminina do amor, não é? Uhum. Tenho esse livro, que é o No Útero de Deus, que também eu publiquei muito, foi peça teatral. Então, eu não ficava com essa frustração de escrever e não ter quem me lesse. Publiquei no meu blog, publico ainda no meu blog, e agora o último livro meu solo, que já está na gráfica, vai se chamar Confidências, a vida em textos breves, que aí eu comecei a escrever para a internet, você sabe, né? Passou de 10 linhas, o povo só leu o título e o final, não é? Então foi uma experiência nesses 2 anos de pandemia, que eu escrevia diariamente no meu Face, publicava, e agora vai sair um livro, acho que até o final desse mês, ou no máximo no início e meados de junho. Ótimo. Então, tá aí. Você está mais que publicado, então vai sair agora um livro pela Editora do Carmo, Os 10 Mais. Nós já publicamos mais de 1000 autores, você agora faz parte deste rol. Alguns livros, a maioria livros solo, mas muita gente em antologias, né? Nós fizemos muitas antologias. E agora a gente pegou esse... Olha, a Iranete falou que foi... Pô, Bela, foi aí. Então a Iranete que descobriu você, até falei, né? Eu escrevi uma introdução para esse livro, Os 10 Mais, e eu falo um pouco de cada poeta que está no livro, né? Faço uma introdução geral, nessa capacidade do poeta reconhecer o outro, né? Que geralmente o poeta escreve para o outro poeta, porque as pessoas que não são poetas falam assim, ai, que profundo, mas eles não entendem o que a gente está escrevendo. Então, quando a gente encontra poetas bons, e eu falo lá, poetas vivos, bons, que é raro, as pessoas gostam muito dos mortos, né? Diz que poeta bom é poeta morto, eu discordo. Tem muito poeta bom vivo, eu descobri isso aqui nesse trabalho nosso, a gente descobre, não foi, até garotos com 22 anos, na África, escrevendo barbaridades. Deixa eu lhe contar, o Ernesto Muamba, ele é meu, como é que eu vou dizer, meu orientando, porque nós conversamos quase que diariamente, ele pediu que eu fizesse a apresentação de um livro de fábulas para ele me manda os textos dele para analisar, eu digo o que eu gostei, digo o que eu gostaria que ele mudasse, então foi uma coincidência, porque quando ele viu que eu publiquei no Face que eu sairia pela Editora do Carmo, ele falou, a Editora do Carmo foi minha primeira editora do Brasil. Aí, ó, as coincidências, não é? As coincidências. Ele fala direto comigo, me chama de pai, e disse que não seria nada se não fosse eu de ter encontrado ele. Na verdade, a Iranete descobriu ele. Todo o mérito é da Iranete. Ela descobriu grandes pessoas aqui nessa área de poesia. E a gente publicou o livro dele sem nenhuma pretensão. Na época, ficamos muito apaixonados, mandamos até livro para ele em Moçambique. A vida dele se transformou, de fato. Eu entrevista para a Europa, para a Espanha, para a Alemanha. Hoje ele tem o livro traduzido, acho que em 4 ou 5 idiomas, né? Ele não esquece, ele entra no meu WhatsApp, oi pai, você é meu eterno editor, você é muito gratificante você poder fazer isso, né?
Então, Se você é o pai e eu sou a mãe, nós acabamos sendo parentes por afinidades africanas. E aí ele é apaixonado pela Iranete, porque na verdade a Iranete que achou ele no Facebook e começou a conversar. Ele muito desconfiado de liberar os textos dele para publicar. E a gente teve um debate aqui de 3 meses de conversa para poder ele liberar os textos. Falei, meu filho, eu estou aqui para te ajudar. Se você não confiar em mim, eu sinto muito. Até que ele conseguiu abrir e a gente ficou muito feliz. Eu escrevi um prefácio para o livro dele, enfim. Essas coisas que acontecem por aqui. Então, aparece um achado, alguém que vale a pena a gente se empenhar e dar uma ajuda, uma força de certa forma. Tem um garoto agora que mora em Moçambique, também tem 22 anos. Este escreve barbaridade, escreve corretamente, para a idade dele assustadoramente correta, porque é difícil para eles lá. Sempre tinha dificuldade assim, com alguns deles lá, porque escrevia, mas não tinha muita coerência, sabe? Era meio confuso. Esse menino, o André Júnior, ele escreve correto, com máxima coerência, é algo assim assustador para mim, né? Que tenho tanta experiência e ele tem apenas 22 anos. Então ajudamos também ele, mandamos livro para lá agora. Ele foi recebido. Poesia? Sim, poesia. Ele foi recebido pela governadora agora lá do lugar. Para ele foi um evento assim que ele já. Então são coisas que nos dá prazer, né? Mas a editora é comercial. Então o que acontece? Algumas pessoas não compreendem isso. Às vezes fazem, eu tenho que pagar para editar? Essa é a realidade do Brasil. Feliz é aquele que consegue verba de governo. Já houve tempos aqui que era muito fácil conseguir verba, ir lá, conseguir uma ajuda. Enfim, era maravilhoso. Eu tinha professores aqui em Brasília que publicavam um livro todo ano, com a ajuda das leis, né, de benefício à cultura. Não existe mais isso. Então, o cara tem que se autoproduzir. Eu sempre fiz isso, até que montei uma editora. Então, eu entendo muito esse outro lado do autor. Então, eu convido, venha conversar comigo. Você vai se surpreender. Nós vamos fazer coisa para você que você não vai acreditar. Hoje eu consigo fazer 100 exemplares por preço que as pessoas ficam assim, como? É porque é praticamente o custo para a gente fazer isso movimentar, essa roda girar. Você sabe que assim, a dificuldade maior que a gente vê, pelo menos aqui em São Paulo, no Vale do Paraíba, é a distribuição. Porque tudo bem, a editora te entrega lá 500 livros, vamos supor. E aí? E aí, como é que você vai fazer esses livros chegarem às livrarias, às ONGs, às bibliotecas? É complicado, não é? É muito complicado. É porque nós estamos vivendo um novo mundo e pouca gente despertou para isso. Então, às vezes, a gente fica muito preso naquele nosso nicho, né? Eu sou poeta, escrevo, sou escritor, acabou. E como a gente trabalha com tudo isso, envolvendo tudo isso, tem os meios, tem os caminhos hoje que muito mais fácil do que antigamente para distribuir. Entendeu? Aquele livro... Inclusive, você também publicando na internet, você acaba conquistando um público que gosta da tua linguagem, que gosta dos temas que você explora, e aí você fica numa felicidade tremenda, porque, por exemplo, quando eu escrevia lá no comecinho para jornal impresso, sei lá, às vezes eu ia no açougue e via a carne embrulhada num texto que tinha a minha fotografia, e eu falava para o açougueiro, por favor, quando você achar uma página com a minha foto, não embrulhe a carne, deixa aqui que eu apanho para guardar para mim, não é? E hoje não, hoje eu publico um texto breve na internet, quando eu vou ver em, sei lá, 20 minutos, meia hora, tem lá 120 visualizações, 150 visualizações, isso te incentiva a produzir e a publicar na internet, que é um veículo assim, extremamente democrático, não é? Sim, isso é fundamental. Agora, além disso, é preciso produzir livros e distribuir nos meios adequados, que as pessoas não entendem. Hoje, por exemplo, nós temos hoje no Brasil 12 lojas, ou 11, as mais importantes do Brasil, que eu consigo botar os meus autores nessas lojas. Sem mover com a palha, daqui de casa, tudo digitalmente. E aí isso tem um custo. Publico lá por um ano, por exemplo. Se a pessoa quiser, depois ele tira.
E este livro vai ser vendido na loja americana, na estante virtual, Livraria Cultura, Mercado Livre, todas as lojas mais importantes do Brasil, Magazine Luiza, enfim, essas lojas todas. Você entra lá, pesquisa, achou o autor, então, e ele compra o livro impresso e recebe em sua casa em 5 dias. Então, acabou essa história de você gastar uma fortuna para colocar livro em livrarias. Sabe quanto custa para botar um livro numa livraria para vender? Eles cobram a metade do valor do livro. O livro vale R$30, eles vão vender por 60 por conta dessa toda distribuição física, né, dispendiosa. E aí não vende, porque eu fui comprar um livro, eu desisti de comprar, porque o livro na internet é R$30 e na livraria aqui perto de casa R$60. Zé, e fora que para você sair daquele conjunto de livros que tem, sei lá, 10 mil exemplares, 15 mil autores, e ficar numa prateleira visível, você também paga um extra, sim, né? Sim. Então, eu colocava meus livros para vender. O escritor acaba ganhando, sei lá, R$2,50 por livro no final, depois que você paga todos os custos. Com certeza. Então, eles falam em 10%, né? Eles falam em 10% de capa. Então, o que é isso? Né? Se a editora gastou lá R$30 para fabricar o livro e distribuir, ele vai vender, vai te dar R$3 por unidade. Você colocando nesse sistema que eu trabalho, você vai dizer, eu quero ganhar R$15 por cada livro que eu vender. E você vai receber os R$15 limpo. Porque o livro vai custar 20 ou 30 para produzir, ela vai vender por 45, você vai receber de royalties R$15 por livro. Então, só falta a gente agregar todo mundo nesse projeto. É verdade. Aí você coloca o seu Instagram para a gente, coloca seu e-mail, deixa todos os seus contatos para a gente fazer entendeu? Distribuir. Essa entrevista vai ser editada, cortada direitinho, colocar assim, no formato correto, no YouTube. Aí eu vou mandar o link da editora para você publicar nas suas redes sociais para divulgar o nosso trabalho e o seu especialmente, tá bom? Tá certo, Ivan. Muito obrigada. Nós não vamos encerrar, não. Passa todos os seus contatos, faça as considerações finais para poder a gente encerrar. Depois eu vou editar tudo isso. Eu vou passar os meus contatos para você por e-mail, pode ser? Pode ser. Se você quer agora ao vivo. É porque o meu nome é uma sopa de letrinhas, então... Mas o Instagram é só esse aí mesmo. Tá certo. Então... Mas eu tenho o blog, tenho o Face, tenho o Instagram, eu vou lhe passar todos os dados. Repete para mim, por favor, o blog, só para eu gravar aqui. Desculpe, passou uma moto aqui, não ouvi o que você disse. O endereço do site, do blog. É www.ludmilasaharovsky, tudo junto.com. Ok. Aí tem eu tenho no Face, eu tenho o Jacareí Tempo e Memória, que é um blog também histórico. Eu comecei a escrever para localizar Jacareí, eu comecei a escrever desde que o Brasil foi descoberto. É um livro de quase 400 páginas, está esgotado. Vai ser difícil a reedição, porque é um assunto que interessa só aqui para o pessoal do Vale do Paraíba, e principalmente Jacareí, não é? Mas quem estiver interessado em saber como é que funciona a história oral, não é? Uhum. Lá está tudo explicadinho. Eu tenho também no Facebook o Tempo Submerso. É só entrar no Face, colocar meu nome, que aí tem os caminhos para achar os meus livros, não é? O meu Face é Ludmila Saharov. Por que é Saharov? Porque é o meu nome raiz. Quando nós viemos para o Brasil, a gente colocou um sufixo polonês para que a família não pudesse ser reconhecida tão facilmente, que os meus pais morriam de medo de serem repatriados, fuzilados ou então mandados para o Gulag, onde os outros parentes já jaziam, era um jazigo mesmo, um jazigo público, porque eu digo nesse meu livro, O Tempo Submerso, que eu fui em busca de 8 mortos, os meus, não é?
e achei 320 mil mortos só em Solovki, o arquipélago que eu estive, embaixo do Círculo Polar Ártico, onde eu fiquei por 3 meses pesquisando. E, na verdade, depois, quando eu fui para Butovo, que foi o local do extermínio em massa, não é, dos oponentes ao regime stalinista, eu encontrei mais 22 milhões. Então, uma coisa que começou pequena, acabou assim, tomando uma proporção gigantesca, inclusive, eu dei uma entrevista para o pessoal do estado de São Paulo, do Estadão, e o pessoal começou a me ligar no domingo que o jornal saiu, falou, Ludmila, você está na primeira página do Estadão. Eu falei, o quê? Oh. Quando eu fui para comprar um jornal, para mim, eu quase que entro na contramão de tão emocionada que eu fiquei, porque o pessoal aqui em Jacareí, o pessoal da banca forrou a banca com a primeira página do Estadão, com o meu rosto aparecendo. Então, assim, eu gostaria que as pessoas lessem também essa história da minha família que eu conto desde a história dos meus avós, passo pelo Gulag, onde eu estive fazendo as pesquisas, e termino com a minha história, a história da minha família aqui já no Brasil. Ludmila, você faz um favor para a gente, a sua história é muito boa, muito bonita. Sofrida, né? Enfim, mas conta pra gente um pouquinho, conta não, lê um poema, você tem algum livro seu aí, lê um poema pra gente, falou de poesia, mas não leu um poema, então vamos fechar com um poema. Pronto. Este é o meu livro de poemas eróticos, que teve 4 edições, todas esgotadas. Okay. Não sei se eu vou fazer uma 5ª edição, mas eu vou ler um poema, então, deste livro, chama-se Alquimia. Ok. Por óculos. Abrindo espaços incomuns em mim, teu amor se alastra, clandestino, camuflado, mas progressivo e quente. E eu adivinho mesmo sem ver, eu pressinto, como um visionário aos mistérios, sem assombro. E eu deixo fluir cadencialmente por sobre a carne compactada de meu ser, me transformando, de repente, em teu ser. Muito bem. Nós conversamos aqui com a escritora, poeta, não sei como você se define, mais como poeta ou como escritora, não sei. Diga para nós. Eu acho que escritora, porque eu escrevo em todos os estilos literários possíveis. Você é mais prosa que poesia, seria isso? Isso. Ok, então conversamos aqui com Ludmila como é que é? Saharovsky, aqui deu, olha, é difícil, não é fácil não, vocês vão me perdoar. Eu tinha decorado, mas não saiu. Então, Ludmila, foi um prazer imenso a gente conversar um pouco essa tarde. Vamos alargar essa comunicação com a editora do Carmo. Estamos interessados em ler o seu livro, Útero de Deus. O título é fantástico. Eu reconheço bons livros pelo título. Poucos autores são capazes de escolher títulos adequados para os seus livros. Nietzsche dizia que o título de um livro é como o endereço de uma carta. É verdade. Quando você escreve uma carta para alguém, você coloca o endereço, você pega a carta, você sabe para onde ela foi endereçada. E um livro, sobretudo de poesia, ele precisa dizer ao que veio. Às vezes você pega um livro e não é nada a ver, o título não tem nada a ver com o conteúdo, infelizmente. Então eu acho que esse título é interessante. Estamos interessados em publicá-lo, viu? E é isso, conversei com a Ludmila, foi um prazer. E vamos voltar a nos ver por aqui. Toda semana nós vamos fazer entrevistas aqui, a princípio, com os 10 escolhidos para essa obra, os 10 mais. Esta semana vamos conversar também com a Virgínia Fernandes. E aí nós vamos anunciar aqui o dia, a hora, para que vocês possam assistir. Esta entrevista, este bate-papo vai para o YouTube. Nós vamos colocar o link e avisar para todo mundo.
Da minha parte, só tenho a agradecer a sua generosidade, a disponibilidade e a honra de vir conversar conosco. Imagine, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo. E leiam os poetas, eles têm muito a dizer. Isso. Um abraço.